E vários internautas aqui, o Paulistano pergunta: quais são as melhores ações para acabar com bullying nas escolas? Bom, Projeto Tosco, é o que a gente falou aqui no começo, que é um livro que é distribuído aos professores, aos alunos também, estendido aos familiares, enfim. É um exemplo nítido de que esse trabalho nas escolas pode dar certo, né? Acho que Campo Grande está sendo uma referência em todo o Brasil, não à toa o Thiago está trazendo esse projeto aqui para São Paulo. Acho que vocês podem reforçar, inclusive, de que maneira as crianças nessas escolas que já foram implementadas o projeto, foi observado algum tipo de melhoria. Os próprios professores, né, antes do programa começar, o Gilney comentou que eles observaram 10% de redução no absenteísmo por parte dos professores. Não é isso? Então, quando você cria, Ana Paula, quando você cria um ambiente favorável, é aquela coisa, é um círculo do bem. As coisas vão acontecendo e elas vão se somando. A partir da aplicação do projeto, a gente pôde verificar nas escolas uma nova concepção em algumas situações. Há uma melhora nos aspectos de relacionamento aluno-aluno, no sentido de respeito, no sentido de valorização. Tiveram escolas que nós fomos conversar pessoalmente, até as merendeiras assustadas, nossa, agora estão fazendo fila, estão quietinhos, organizados, o que aconteceu? Porque de repente se criou um termo e se começou a chamar de tosco tudo aquilo que era errado. E eles entendendo que o negócio é não ser tosco. Aliás, aproveita e explica pra gente, por que tosco? Por que tosco? Esse nome, ele foi pensado com muito carinho. E o autor, ele teve lá um insight com relação a esse nome. E ele explica, quando a gente conversa a respeito disso, ele explica o porquê desse nome. Porque tosco não é algo, na sua essência, ruim. É algo, ou alguém que precisa ser burilado, trabalhado, lapidado. Você pega um diamante no seu estado bruto, ele é tosco. Aí se faz a lapidação e você tem uma pedra valiosíssima. Então, a partir daí, se usou esse nome, porque as ações do menino que retrata o livro, elas são ações, acima de tudo, toscas, que precisam ser lapidadas, precisam ser trabalhadas, para que ele possa ter um valor, para que ele possa ser útil à sociedade. E nada mais é do que um processo educacional, na sua essência. O que é um processo educacional? É um processo que faz com que a criança, o adolescente, ele se envolva de tal maneira, ou seja, trabalhado de tal maneira que ele possa, lá no final desse processo, ser efetivamente útil à sociedade. Então, o nome tosco ele foi pensado nesse sentido. E de uma forma mais ampla, em algum momento todos nós somos toscos. Em algum momento todos nós temos atitudes toscas que precisam ser trabalhadas, precisam ser buriladas, precisam ser às vezes deixadas de lado, para que nós possamos crescer nesse aperfeiçoamento. Existem aspectos na nossa vida que são toscos e que precisam ser melhorados. A Ana, ela tá mandando aqui várias mensagens, obrigada, Ana. Ela fala que o avanço tecnológico propicia a propagação e ela fala até o que a gente estava falando aqui na hora do intervalo, do cyberbullying, que a internet é um meio extremamente favorável para a disseminação do bullying, né? Hoje a repercussão, sem dúvida, a repercussão é bem maior de tudo que se faz. O que se faz aqui ecoa lá do outro lado do mundo. E de uma maneira muito rápida, muito avassaladora. Está aí a Luísa que foi para o Canadá, está aí para a nossa alegria, está aí os grandes virais da internet, para a gente ter a noção do que é o poder da mídia. Então, como a repercussão é bem maior, naturalmente que o que acontece num recanto do nosso país, a gente acaba sabendo e acaba tudo que a gente recebe de uma maneira ou outra nos influencia, ou positivo ou negativamente. Mas sem dúvida que essa é uma colocação bem pertinente. E o Neto também, ele fala, além de um possível isolamento ou queda do rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma. Tem algum estudo, algum caso que identifique um adulto problemático, com problemas psicológicos por conta de bullying sofrido na infância, na adolescência? Com relação a isso, a gente pode dizer duas coisas. Não existem estudos abrangentes com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que não existem esses estudos abrangentes e que nos deem números confiáveis,
Isso que o nosso internauta colocou é uma verdade absoluta. Não há como negar que uma pessoa discriminada, que uma pessoa que sofre de bullying dentro do ambiente escolar, ela não tem num primeiro momento o seu desempenho escolar afetado, porque a pessoa precisa se sentir bem com ela mesma para se desenvolver, para aprender, para colocar em prática os conhecimentos que obtém. E não há dúvida que essa continuidade ela gera problemas, doenças psicossomáticas. Isso são verdades absolutas, não há como negar isso. E o nosso internauta está coberto de razão quando faz essa colocação. E uma outra posição da Ana é que ela fala que é preciso deixar evidente, claro, que crianças e adolescentes precisam contar com a confiança dos pais, né? Porque às vezes pode, de repente, o aluno, o filho, no caso, chega em casa e fala, eu sofri tal. E aí o pai desconsidera muitas vezes, né? Ou comenta com o professor, quer dizer, o próprio adulto desconsidera isso. E aí isso vai gerar um problema, um transtorno, porque a criança vai continuar passando por aquilo e aí a quem recorro, né? Será que é normal mesmo? Eu preciso me retrair? Bom, a confiança, eu vou esquecer um pouquinho o pedagogo Junê, porque eu também sou pai, Sim. Eu também tenho filho em idade escolar, e eu tive uma situação alguns dias atrás e eu procuro conversar bastante com meus filhos, apesar de viajar muito, quando eu estou, procuro valorizar esse tempo. E eu estava conversando com meu filho de 12 anos, e ele fazendo algumas colocações com relação à escola, e eu perguntei, filho, o que está acontecendo? Aí ele ficou assim meio sem jeito de falar, filho, você quer escrever? Eu escrever, o papai lê, enfim, dá uma forma para que ele uma maneira de escrever. Expor, né? Aí ele pegou meu iPad, abriu lá, e colocando lá, escreve do jeito que você achar escrever. A palavra bullying não é uma palavra afeita ao nosso vocabulário, ele escreveu lá bullying. Ele estava passando por uma situação dessas no ambiente escolar. E eu tratando de um projeto, coordenador de um projeto, com essa situação dentro de casa. Então, se eu não dou vazão a ele, se eu não permito que ele fale, se eu não crio um ambiente para que ele confie em mim, ele pode passar pelo seu histórico, pela sua vida escolar, sem falar isso. É muito importante que os pais criem dentro do ambiente familiar um espaço de confiança, para que a criança chegue em casa, primeiro, ela tenha certeza que o pai ou a mãe vai ouvir. Segundo, ela tenha certeza que o pai ou a mãe vão dar atenção. E terceiro, que ela tenha certeza também que o pai ou a mãe vão agir a partir do que ela fala. Quando ocorre toda essa situação, esses três fatores, naturalmente que a criança se sente assim segura de chegar em casa e dizer, pai, está acontecendo isso, mãe, está acontecendo isso, e aí então há toda uma forma de se conduzir, de se tratar. Sim. Agora, Thiago, como é que está você está trazendo esse projeto para São Paulo? Está em implantação numa escola? Onde é? Como é que está esse processo? Isso. Eu sempre fiz o trabalho com adolescente, com juventude, trabalho de conscientização. E a gente aqui não tem os dados específicos, a gente tinha o conhecimento do problema. Acho que todos nós passamos por isso, né? Ou conosco, ou a gente viu alguém muito próximo ser vítima disso. E aí quando me apresentaram o projeto, a gente fez então uma parceria, né? Através do professor Gilney, do Júnior, da editora Alvorada, para que a gente implantasse um projeto piloto aqui. Eu procurei uma escola da Zona Leste, eu fui aluno dessa escola, e que eu sabia que ali existiam também... Tinha problemas, Tinha problemas, toda escola na verdade tem, né? Inclusive a coordenadora pedagógica na época falou assim para nós, né, professor Junei, falou assim, olha, a gente tem aqui um pedido de socorro, porque isso ajudaria os problemas dentro da escola e todo o entorno. Sim, sem dúvida. E o mais interessante é que o problema a gente conhece, hoje tem muito material, tem muita gente comentando sobre bullying, mas como trabalhar isso? Então quando você tem uma metodologia, você passa a ter uma ferramenta para trabalhar com isso. E aí vem como aquela que a gente brinca que é a luz no fim do túnel, né? Onde assim, poxa, todo mundo discute, mas vamos fazer palestra, mas como é que a gente lidar com isso no dia a dia? E aí o Tosco veio como uma solução, né? Eu acredito que do modelo, tanto de uma escola estadual ou de uma escola particular, independente do bairro que você for trabalhar isso, você vai ter focos de bullying, né? Então, esse pontapé inicial do Estado de São Paulo é para a gente sentir como é que isso interage e a gente vai trabalhar nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, para que isso se transforme em política pública. Como eu já disse, a importância disso se transformar em política pública é enorme.
Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar em criança e adolescente como um sistema de garantias de direitos. O que é esse sistema? Não é um software, né? Esse sistema é uma cadeia, né, de órgãos e instituições que começa no núcleo familiar. Então, o sistema tem que começar ali. Quem é o garantidor de direito principal da criança e do adolescente? São os pais. Quando o pai falha, quando a escola falha, quando aí você precisa da intervenção, muitas vezes, do conselheiro tutelar, aí você vai na vara da infância, você tem a promotoria da infância, você tem as entidades que cuidam das crianças, é todo um sistema. Então, quando um falha, o outro tem que agir. Quando a garantia do direito não está assegurada, alguém desses agentes tem que agir. E aí você vê na escola, não só como é o propício para acontecer o bullying, porque é mais comum que na igreja. Por quê? Porque quando você vai na igreja, quando você vai no clube, eles combinam no grupo de amigos quem eles querem ir. Tem essa possibilidade. Na escola, não. Por afinidade, Por né? afinidade. Na verdade, na escola, Na escola, não. Na escola, a gente mistura todo mundo ali, tá todo mundo junto. E aí você começa a identificar esses problemas. Eu acho que aí a escola passa a ser um dos agentes principais, né? Até porque muitas vezes o agressor ele já vem num quadro que ele é vítima dentro da própria casa, né? Então eu acho que o perfil do educador precisa ser mais abrangente, né? E como é que está essa implantação? Vocês já trouxeram material? Está trazendo? Como é que é? Há reuniões com professores, troca de experiências? Como é que funciona isso na prática, efetivamente? Então, nós fizemos reuniões, né? Nos reunimos, eu, como associação, como ex-aluno, os membros da escola, coordenação pedagógica, o professor Gilney. E aí existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas. Depois o professor Gilney pode entrar em detalhes aí, em uma formação dessa metodologia, né? Não é, esses livros não são deixados lá e trabalhados de qualquer forma. Existe uma metodologia. E leva um tempo também. Tem que fazer uma capacitação dos agentes que vão implantar esse projeto. Então, tem que casar com o calendário da escola, quais serão os professores. E aí essas datas estão sendo agendadas para a gente fazendo essa implantação. Então, leva um tempo para você implantar esse projeto, né? Tá. Porque ele é muito complexo. Qual é a escola, Thiago? A escola chama-se Stephen's Wave. Tá. É na Zona Leste. Na Zona Leste, fica no bairro da Vila Ema ali. E aí, por exemplo, se tem alguma diretor ou mesmo professor de qualquer escola que seja, que tem interesse em implantar esse projeto em São Paulo, como é que funciona? Pode contatar você, o próprio Junei? Como é que funciona esse trâmite? Pode contatar a mim, né? Eu depois vou deixar os dados aí, o e-mail direitinho. O professor Gilney, que eu acho também muito mais indicado aí para tratar do assunto, porque ele vem com... A gente trouxe o problema, né? E aí a editora Alvorada trouxe a solução. Sim, sem dúvida alguma. Quando o Thiago fala, por exemplo, solução, é necessário que se diga, existem ações muito interessantes acontecendo nesse momento, conduzidas por secretarias, por pessoas assim ligadas à educação, que são pessoas que entendem que é um problema que pode, que deve, que não precisa ser varrido para debaixo do tapete. Pessoas que realmente com vontade de trabalhar essa questão. Agora, também não há dúvida que o Tosco é uma ferramenta significativa no trato dessa questão. E há necessidade de uma capacitação dos professores, há uma necessidade de todo um trato prévio para que o projeto aconteça e possa ser assim, útil de uma maneira mais ampla possível. Então, quando se fala, tem que se trabalhar toda uma questão prévia com professores, data, calendário escolar, mas ele é um projeto que ele não fica preso, por exemplo, tem que acontecer no primeiro semestre, tem que acontecer no segundo semestre. Cada escola tem a sua particularidade, cada escola tem o seu contexto, cada escola tem a sua realidade, e ele pode e deve ser adaptado à realidade e ao contexto da escola. Porque não há como nós entendermos que uma coisa intocada, ou um projeto que não possa ser adaptado ou mexido, ele possa trabalhar de uma forma ampla em todos os rincões do nosso país. Porque a gente tem, afora a questão comum do bullying, afora a questão do bullying ser um fato comum em todas as escolas de norte a sul do nosso país, a gente tem regionalismos, a gente tem particularidades, a gente tem diferenças estruturais. E tudo isso faz com que a gente tenha que, previamente, fazer toda uma adaptação, toda uma adequação, para que ele seja aplicado da melhor maneira possível. Legal. A Ana aqui está parabenizando o nosso programa, diz que é muito informativo. Obrigada, Ana. E ela cita uma frase aqui que eu acho que cabe perfeitamente nessa questão bullying. Ela diz, é um complicador... Opa, alguém entrou para falar
É um complicador com brincadeiras que machucam a alma. Efetivamente, né? Quer dizer, quando ela diz é um complicador com brincadeiras que machucam a alma, a vítima realmente ela se sente completamente agredida e pode ficar aí banida de seguir sua vida adiante, confiança também, né? Cortada, tudo isso. Né? Só quem teve a alma machucada pode dizer assim com propriedade o que é machucar a alma. Sem dúvida alguma. E talvez seja a pior de todas as dores, seja a dor da alma. Quando você fere uma criança tem a sua alma ferida, você pode estar comprometendo o futuro daquela criança. E o que é pior, você pode estar comprometendo o futuro das pessoas com as quais aquela criança vai se relacionar. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é uma coisa interessante, né? Porque quando você fere, o bullying fere. Aí o pessoal, mas qual a estatística das consequências, né? Acho que a consequência é como tudo na vida. Você tem adultos que passam por um processo de separação traumático, alguns superam, alguns levam isso mais adiante, mas a questão é, de alguma forma isso machuca. Então acho que a gente tem que agir ali, naquele ponto, né? E aí óbvio que a consequência passa a ser subjetiva, óbvio que existe também, mas é mais subjetiva, porque um supera, o outro fica mais debilitado, mas que fere, fere. E aí eu acho que a gente tem que agir. Tá. Acho que você pode citar para a gente, Junei, as consequências, né? As estatísticas de sucesso da implantação desse projeto nas escolas. Quer dizer, vocês têm esses números? Bom, a gente tem alguns números. Na verdade, as pesquisas, quando elas são realizadas, elas são repassadas, os resultados, para as secretarias, como elemento norteador de ações voltadas para isso, voltadas para essa questão. Mas a gente tem alguns números bem significativos. A gente tem a informação de que hoje cerca de 75% dos livros entregues são lidos de capa a capa. Tá? Nós temos a informação que diz que 85% dos livros entregues são lidos por uma terceira pessoa. Nós temos mudanças significativas, uma redução de 10% no absenteísmo de professores, dado a situação de uma melhora no relacionamento professor-aluno. E outras informações, assim, que são de propriedade das secretarias com as quais nós trabalhamos, mas que são bastante significativas no sentido da melhora do ambiente escolar. A Ana cita aqui os exemplos de Edmar e dos garotos de Columbine, que tiveram reações extremadas, que acabam sendo um alerta para os educadores, né? Eu só queria passar rapidamente o vídeo, Rap da Mudança, que os alunos de Campo Grande também que realizaram, né? Depois que foram submetidos ao projeto. Esse é um vídeo que está no Face, no nosso Facebook, Sim. Tá? Facebook/Livro Tosco. É um vídeo que está no YouTube e a partir do nosso site também, se alguém quiser entrar em contato. Vamos passar rapidinho para o pessoal assistir. Tá bom, vamos lá. Tchau, mãe! Na periferia, ando de chinelo rasgado, como de vez em quando, assim é o meu dia. E o dia vem e o outro vai, como o tempo, o sol, as horas. Me pego sempre pensando, cadê minha mãe, cadê meu pai? Até parece que o mundo me deixou, estudo porque tenho que estudar. Vago, porque não tenho onde parar. Cadê o amor que no meu jardim só plantou espinhos? Onde está a flor? E onde está a flor? E onde está a flor? Vivo na periferia, ando de chinelo rasgado, como de vez em quando, assim é o meu dia. Mais um dia saio dessa, não culpo mais ninguém. Eu vou melhorar, e não tem jeito. Minha única saída é estudar. A saída é estudar. Vivo na periferia, ando de chinelo rasgado, como de vez em quando, assim é o meu dia.
Bem interessante esse trabalho que os alunos realizaram, né, de escolas lá de Campo Grande. Bom, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que vocês deixassem os contatos, os meios aos quais as pessoas podem recorrer a vocês caso queiram implantar, né, geralmente professores, diretores de escola, ou mesmo pais que têm alguma dúvida. Por favor, fiquem à vontade. Bom, nós temos a nossa página na internet, editoralvorada.com.br, tudo junto. E aí nós temos o nosso espaço no Facebook, Livro Tosco, tudo junto. Você pode procurar Facebook/Livro Tosco e pode compartilhar, pode curtir, sinta-se à vontade para dar uma olhada no trabalho que tem sido feito. Tem também o e-mail da editora, contato@editoralvorada.com.br, esse e-mail também se encontra no site. Enfim, nós estamos lá à disposição para ajudar e orientar naquilo que for necessário, se alguém quiser e tiver o desejo de implantar o projeto. Legal. Bom, quem precisar entrar em contato com a gente, né? O telefone de contato é 9292-5615 ou pelo e-mail contato@tiagoarikawa.com.br. Tiago com TH, Arikawa com K e W. Que fique claro, né, Tiago? Ah, legal. O César acabou de entrar também, falando para vocês não esquecerem de implantar os projetos aí em creches públicas, escolas públicas, privadas, creches, enfim, é o que vocês acabaram de disponibilizar os contatos. Quem tiver interesse é só contatá-los. Parabeniza também o programa Saúde em Pauta Online. Obrigada, César. Então, eu agradeço, Junei, a sua participação, Tiago também, parabenizo você pela tá trazendo esse projeto para São Paulo aqui, tenho certeza que vai ser sucesso. E ao Junei, que acompanha aí, que a gente estava conversando antes do programa começar, está rodando o Brasil, acompanhando a implantação, muito legal, viu? Sintem à vontade, utilizem o espaço de Saúde em Pauta Online para vocês precisarem, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo programa, obrigado Ana Paula, obrigado professor Junei, é um prazer, obrigado aos internautas. Muito obrigado, Ana Paula. Eu queria mandar um grande abraço para os nossos internautas, dizer da nossa satisfação e do privilégio que é poder estar aqui e falar um pouquinho a respeito do nosso projeto. Obrigada, internauta, você que participou, que mandou as suas dúvidas pelo chat. Estamos aqui toda quinta-feira, das 3 às 4 da tarde, ao vivo, falando sobre um assunto de saúde, comportamento, qualidade de vida e bem-estar. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima semana.